Parte 4 de trigonometria. Tá quase, tá quase. Você quase tem ferramenta para chegar até a parte, sei lá, vai ter umas 10, 15, 18 talvez. Mas vamos lá. Você pode perceber aqui, vou desenhar agora a mão livre a minha circunferência. Perceba a perfeição do negócio. Ah, mas já tava mais ou menos. Tá. Roubei mesmo, tá? Tá lá, ó lá, minha circunferência, ainda errei no finalzinho aqui. Aí eu desenho o eixo X. Depois de desenhar o eixo Y, óbvio. Desenhei, eita pipoco. Ó lá. Pronto. A relação disso daqui vai ser a relação entre ângulos. Então eu vou trabalhar tudo em ângulos. A ideia inicial é trabalhar em ângulos. Se eu tivesse com o ângulo aqui de 30 graus, seria horrível ficar marcando 30, 45 e assim por diante. Então o ideal é, eu não vou marcar aqui. Eu vou marcar sobre a circunferência com um abuso de notação. Isso é abuso de notação, tá? Isso daqui não existe. Marcar 30 graus lá em cima não existe. É um abuso de notação. Só que esses 30 graus aqui, eles têm uma relação com o eixo horizontal. Essa inclinação aqui é de 30 graus. Se eu for lá para o outro lado e analisar essa inclinação aqui com o eixo horizontal, também vai ser 30 graus. Só que vai ser 30 graus antes do ângulo de 180 graus. E 30 graus antes do 180 é 150. Você obteve isso fazendo 180 menos 150. Ou menos 30. Se você vier para cá, você tem uma inclinação de 30 graus em relação ao eixo horizontal. Independente de ser para cima ou para baixo, é uma inclinação de 30 graus. E essa inclinação de 30 graus também vem para cá, bonitinho. Assim, esses caras todos respeitam uma inclinação de 30 graus para mais ou para menos. Esse cara aqui tem 30 graus para mais, encontrou em 210. Esse cara aqui tem 30 graus a menos de 360, então 330 graus. Tá lá. Esses são os correspondentes ao ângulo de 30 graus. Isso daqui vai ajudar a hora de calcular seno, cosseno e tangente desses caras. Se eu fosse falar com o 45 graus, mandei aqui 45 graus. O 45 graus vai ter um correspondente aqui, que da mesma forma que o anterior, ele está relacionado com o eixo horizontal. É 45 graus em relação ao eixo horizontal. 45 graus para lá é 0 mais 45. 45 para lá é 180 menos 45, 135 graus. 45 para baixo é 180 mais 45, 225 graus. 45 para lá, que é o mesmo correspondente daqui, vai dar 360 menos 45, 315 graus. Além disso, eu posso ainda representar o ângulo de 60 graus. Marquei 60 graus aqui. Ele tem o correspondente dele aqui, que também em relação à horizontal é 180 menos 60, 120. Tem o correspondente aqui, que é também em relação à horizontal, 180 mais 60, 240. Tem o correspondente aqui, que fecha aqui com 300 graus. E óbvio, os limitantes de quadrante, 0, 90 graus, 180 e 270 graus. Até aqui, eu acredito que você não tenha nenhuma dificuldade, nenhum problema. Isso daqui é o seu arco, o seu ciclo trigonométrico bem determinado. O que é relevante aqui, o que é bem importante aqui, é a forma como esses caras determinam segmentos sobre o eixo vertical e sobre o eixo horizontal. Esses caras são conhecidos, você já sabe. Deixa eu pegar um giz rosa aqui dentro. Calma aí.
Não sai daí não, fica olhando para aí, decora, copia. Eu sei que você não está me vendo, mas eu tô vendo você. Mentira, também não tô vendo você não. Olha lá, achei um giz rosa, tô chegando, voltei. Tá aqui. Ih, eu ainda peguei o que fica ruim na câmera. Calma que eu vou pegar o outro. Não, não é frescura, não. É que fica ruim mesmo de você enxergar. E eu tenho muito interesse que você enxergue. Então eu vou pegar uns 18 tons de rosa para ver qual fica melhor. Aí você fala, nossa, 18 tons de rosa? É, tem 4 na minha mão aqui. Então vamos lá, eu acho que esse que é o bom. É, esse é o bom, eu acho. Esse é o bom, né, Heber? Esse é o bom. Ó, que lindo, ó. Ó que rosa lindo. Agora, esse cara aqui, eu sei que ele está relacionado aos 60 graus e ele está no eixo horizontal, então é cosseno. Cosseno de 60. Cosseno de 60 eu sei quanto vale. É valor tabelado, meio. Mas esse cara aqui não é o simétrico dele? Se é meio para lá, também é meio para cá. Só que o meio para cá é o menos meio. Aqui, para 45, raiz de 2 sobre 2. Para o lado de lá, menos raiz de 2 sobre 2. Esse cara aqui, eu vou tirar daqui, é o raiz de 3 sobre 2, porque é o cosseno de 30. Para esse cara aqui, é menos raiz de 3 sobre 2. Moral da história, quanto vale cosseno de 45? Raiz de 2 sobre 2. E cosseno de 225? Menos raiz de 2 sobre 2. E cosseno de 300? Meio. Tudo isso eu sei. Isso vai ajudar lá em equações trigonométricas. Além desses caras, eu tenho os extremos. 1 e menos 1. Se você me perguntar quanto é cosseno de 0 é 1. Cosseno de 180 é menos 1. E cosseno de 90 é 0. Se você fizer a mesma coisa para o seno, meio, raiz de 2 sobre 2, raiz de 3 sobre 2, 1. Menos meio, menos raiz de 2 sobre 2, menos raiz de 3 sobre 2 e menos 1. E as coisas ficam bem repetitivas daqui para frente, porque eu vou usar esse ciclo trigonométrico 900 mil vezes. É chato pra caramba, mas você tem que saber como é que você manipula isso daqui. E não é difícil transformar isso daqui em radianos. Você vai ter que saber. Só que isso daqui é a essência de se trabalhar com seno, cosseno e tangente. Eu vou falar primeiro em graus e depois eu dou um tapa em radianos, mas nós já começamos com equações trigonométricas. E a ideia fundamental das equações trigonométricas é tentar entender como é que cada um desses arcos aqui varia de acordo com a quantidade de voltas que eu dê em relação ao ciclo. É claro que eu estou falando aqui do ângulo de 30 graus, mas se eu andasse 360 mais 30, eu pararia no mesmo lugar, e aí eu teria 390, só que os valores correspondentes são iguais. E aí é só falar sobre a menor determinação do ângulo. Em especial, o que você precisa entender é o seguinte: eu estou trabalhando com uma circunferência. Essa circunferência vai ter dois eixos. O eixo x, que é o eixo dos cossenos, e o eixo y, que é o eixo dos senos. E mesmo que eu repita 90 vezes isso, entenda-se que o eixo vertical é o eixo dos senos. E o eixo vertical é positivo para cima e negativo para baixo. Então ele é positivo aqui e é negativo aqui. Da mesma forma que desenhando o eixo horizontal como sendo o eixo relevante, o que eu tenho é que os valores na horizontal são positivos para a direita e os valores no eixo horizontal são negativos para a esquerda. Então eu tenho essa relação aqui bem determinada, bonitinha. Então isso daqui corresponde aos sinais de seno e isso daqui corresponde aos sinais de cosseno. Então, se você já sabe isso daqui, algumas coisas já estão mais fáceis para você entender depois. Além disso, você tem que saber os valores, a tal da tabelinha do seno, cosseno e tangente para 30, 60 e 90
para 30, 45, 60. E tem que saber também que a tangente era seno sobre cosseno. E se a tangente é seno sobre cosseno, você pode pensar de duas formas. Primeiro, ao tratar da tangente, eu posso fazer só a divisão, jogo de sinal. Mais com mais dá mais com menos dá menos com menos dá mais com mais dá mais e menos aqui. Ou então, lembrar que a reta que determinava a tangente era essa daqui, ó. E aí tudo que subia pegava valores positivos. Até os aqui de baixo, ó. Todos os que sobem pegam valores positivos e os que descem pegam valores negativos. Essa é a ideia da tangente, do seno e do cosseno. Essa é a ideia fundamental que já pré-define as equações trigonométricas. Ainda não, a gente está chegando, mas ainda não são as equações trigonométricas. Você vai seguindo por enquanto e observando só o ciclo trigonométrico para ângulo. Eu vou cortar essa aula aqui para eu desenhar mais um ciclo em radianos. Dá um tempinho que eu vou desenhar só para não perder tempo de aula. Bom, eu acredito que você se lembre que quando eu falei sobre colocar esse ângulo de 30 aqui, eu falei que a inclinação aqui era 30 graus, mas que eu ia colocar aqui. É forçação de barra colocar ali, tá? Porque aqui eu estou representando alguma coisa sobre a circunferência. O que a gente vai fazer agora é colocar de maneira formal o que de fato acontece aqui. Então, para colocar de maneira formal, em vez de colocar em graus, nós vamos andar sobre a circunferência. E para andar sobre a circunferência, eu tenho uma circunferência aqui. Eu sei que sobre a circunferência eu tenho raio 1. Então, para andar sobre a circunferência, eu vou medir o comprimento da circunferência. E para medir o comprimento da circunferência, eu faço 2π vezes o raio. Moral da história, o comprimento de uma circunferência inteira com raio 1 será 2π. Então, uma volta inteira dá 2π. Se eu marcar aqui como sendo 0 e eu der uma volta inteira, coincide aqui o meu 2π. Naturalmente, meia volta é π. E 1/4 de volta é metade de meia volta. Então é π sobre 2. E assim, eu tenho π sobre 2 como 1 quadrante, mais π sobre 2 dá 2π sobre 2, simplificou da π, mais π sobre 2 dá 3π sobre 2, mais π sobre 2 dá 4π sobre 2. Só que essa relação aqui é uma relação de ângulo, ou em radianos. É sobre a circunferência, é comprimento, é medida, tá? E o que a gente vai fazer é fazer essa relação entre medida e ângulo. Como eu faço isso? Eu pego um mecanismo que vocês devem chamar hoje de química. Mentira, regra de 3, básica. Mas você vai fazer as coisas de química, você vai vendo que é tudo regra de 3. Então, deixa um professor de química me ouvir. Mas de boas. Você já sabe, então, que meia volta, 180 graus, correspondem a π radianos. Aqui estou tratando em graus e aqui estou tratando em radianos. Por que o nome da unidade é radianos? Porque depende do raio. Dependeu do raio. Só é 2π ou só é π aqui porque o raio era 1. Se o raio fosse 5, seria outro valor aqui. Então, toma cuidado, tá? Para 30 graus. Quantos radianos eu teria? Vou colocar RT, radianos de 30. Multiplicou cruzado, fez continha, vai encontrar que os radianos de 30 correspondem a π sobre 6. E é esse valor que você vai colocar lá. Depois, se você fizer a mesma relação, 180 graus está para π, 60 graus está para RS, R60. Você vai ver que os radianos para 60 graus correspondem a π sobre 3. A mesma coisa para 45 graus. 180 correspondem a π. 45 graus correspondem a RQ, a radianos para 45. Então, radianos para 45 é igual a π sobre 4.
Estão aqui os elementos, todos bem representados, bonitinho. E aí a gente vai colocar naquele ciclo trigonométrico ali. Então marquei aqui π sobre 6, que corresponde a 30 graus. E agora uma medida. Eu estou andando sobre a circunferência. Opa. Andei π sobre 3, π sobre 6, parei aqui. Andei mais, cheguei a π sobre 4, é um tamanho, parei aqui. Andei mais até π sobre 3, parei aqui. Para eu chegar nos outros, lá do outro lado, eu tenho esse correspondente aqui, tenho esse correspondente aqui e tenho esse correspondente aqui. A exemplo do anterior, eu consigo estabelecer uma relação com o eixo horizontal. Então, com o eixo horizontal, aqui é π, aqui era π sobre 6. É como se eu tivesse andado até o π e voltado π sobre 6. π menos π sobre 6 dá 5π sobre 6. Se eu fizesse a mesma coisa até aqui, daria 3π sobre 4. Se eu fizesse a mesma coisa até aqui, 2π sobre 3. E até para passar para cá, a mesma coisa. Aqui é 7π sobre 6, que é o π mais π sobre 6. Para passar para cá, é π mais π sobre 4, dá 5π sobre 4. Para passar para cá, é o π mais π sobre 3, que dá 4π sobre 3. Para passar para cá, fecha o ciclo do π sobre 3 aqui. Isso daqui é 5π sobre 3. Isso daqui é o 7π sobre 4. E isso daqui é o 11π sobre 6. Todos eles estão bem representados e caracterizados aqui. Então, para trabalhar com equações trigonométricas depois, a gente vai precisar disso daqui bem claro na sua cabeça. Então, a ideia é, como eu vou lembrar disso daqui depois? Tem alguma maracutaia? Tem algum jeitão para lembrar? Tem sim. E isso daqui já vem na parte 5 de trigonometria. Dá um tempinho aí. Por enquanto, o que você precisa carregar é o seguinte. Eu tenho o primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro quadrante, quarto quadrante. Em graus não é o fundamental, não é o melhor, mas você pode trabalhar em graus. Em radianos é a melhor coisa que você tem para fazer. Cada um desses valores foi encontrado por uma regra de 3. Só relacionei ângulo em graus com o arco em radianos. Para encontrar esses aqui, eu sempre relacionei os caras com o eixo horizontal. Aqui é π sobre 6, então aqui também é π sobre 6. Eu faço π menos π sobre 6. Para baixo, π mais π sobre 6. E para cá, 2π menos π sobre 6, 2π menos π sobre 4 e assim por diante. Dessa maneira a gente estabelece os valores em radianos. Vai ser só um corte na aula porque o desenho vai continuar ali. As coisas vão continuar ali. Eu já venho com equações trigonométricas.